Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marne de Matemática dos sétimos anos. Eu vim aqui nesse vídeo tentar gravar uma coisa legal para vocês. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, né, por não ter gravado esse vídeo antes, porque eu tive um problema com o computador e o computador só voltou a funcionar ontem, né? Quando eu dei pro técnico, ele só me trouxe ontem. Então, antes de tudo, eu quero pedir para vocês ter calma, tá? Prestar bastante atenção nesse vídeo, porque eu tô tentando explicar da melhor forma, da maneira mais fácil para todos entenderem, tá? Quem tem mais facilidade, até quem tem mais dificuldade, tá bom? Então, pessoal, antes da gente começar nessa aula, eu vou pedir para vocês que estejam com a tabuada perto de vocês, tá? Quem não tem tabuada, faça uma tabuada, porque a tabuada vai facilitar muito esse aprendizado, tá? Da fração, quanto todas as operações com frações, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó. Essa aula a gente já fez no começo do ano, mas a gente pode fazer de novo, tá? Então, aqui, ó, exercício 1, calcule 1/3 de 42. Eu expliquei o que é 1/3 de 42. Eu pegar o 42, dividir aqui, ó, em 3 partes e eu quero uma parte. Então, fiz aqui, ó, 42 dividido em 3 partes vai dar 14. Então, coloquei 14, 14 e 14. Eu quero uma parte. Uma parte só vale 14. Se eu quisesse duas partes, você ia somar 14 mais 14, ia dar 28. Como eu quero só uma, ó, porque aqui em cima tá o número 1, então vai ficar 14, tá bom? Então, pessoal, voltando agora no mesmo exercício 1, tá? Eu vou fazer o exercício D. 3/7 de 63. Como que eu faço 3/7 de 63? Eu pego 63, divido por 7 partes, e eu quero 3 partes, tá? Então, eu peguei aqui, ó, 63, dividi por 7, que dá 9. E eu quero 3 partes, então, coloquei aqui, ó, 7 partes, que vale 9 cada uma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, 7 vezes 9 dá 63. Só que eu quero 3 partes. Se eu quero 3 partes, eu só faço 3 vezes 9. E eu vou ter o resultado da D, ok? Então, agora a gente vai fazer o exercício 2, tá? Então, vamos ler junto. Se 5/6 de um número são 350, calcule 4/7 desse número. Então, a informação que o problema deu é que 350, ele é 5/6, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 350 e dividir por 5, que vai dar 70. Então, eu peguei um desenho aqui, ó, e dividi em 6 partes. Cada parte dessa vale 70, tá? Essa que tá pintado amarelo é os 5/6. E o total disso é 6/6. Então, para eu somar todo o total, o que eu posso fazer? Eu pego 350, que o problema já me deu, e somo 70, que vai dar 420, que é o meu total, que é 6/6, tá? O problema pediu 4/7 desse número. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 420 que eu achei, dividir em 7 partes e eu quero 4 partes. Então, peguei 420 dividido por 7, deu 60. Então, aqui, eu fiz o desenho em 7 partes, cada parte dessa vale 60. E eu quero quantas partes que pediu? 4. Então, você vai fazer agora 4 vezes 60 e você vai conseguir achar o resultado. Só uma observação, tá, gente? Eu não quero o maior, tá? Na hora que você faz todos os divisores aqui, ó. Eu quero o maior comum, tá bom? Vamos fazer agora de outra forma, tá? Vocês estão do lado da tabuada, eu coloquei aqui 18/42. Vocês olharem na tabuada, qual tabuada tem o 18 e o 42 ao mesmo tempo? Então, se vocês olhar, é o 6. Na tabuada do 6 tem o 18 e o 42. Aí você também pode direto já dividir por 6, tá bom? Então, eu dividi por 6 aqui, em cima e embaixo, 18 dividido por 6 dá 3, e 42 dividido por 6 dá 7, tá?
H, 18, 27 avos. Outra forma também, por exemplo, você olha na tabuada do 3. E aí, eu identifiquei que 18 e 27 está na tabuada do 3. Aí, deu 6 nonos. Aí, você observa que o 6 e o 9 também estão na tabuada do 3. Então, eu posso dividir aqui, ó, duas vezes, tá bom? Dividir 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. E isso daqui é uma fração irredutível. 6 nonos não é uma fração irredutível, tá? Porque eu ainda consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dividir aqui, isso daqui, ó, 2/3 é a fração irredutível. Coloquei aqui também 30, 75 avos. Aqui eu fiz todos os divisores de novo, tá? Todos os divisores de 30. Então, começando pelo 1, o 30 é par, divide por 2, 30 tá na tabuada do 3, na tabuada do 5, do 6, do 10, do 15 e do próprio 30. E todos os divisores de 75, ó. 1, 3, 5, 15, 25 e 75. Não se esqueça daquela regrinha que eu expliquei no começo do ano, tá? A regra de divisibilidade. Para eu saber que um número divide por 3, eu somo eles, né? 7 mais 5, ó, que dá 12. 12 tá na tabuada do 3, então eu tenho certeza que o 75 divide por 3 por causa disso. Então, eu coloquei aqui todos os divisores de 30 e todos os divisores de 75, tá? Chegando aí, qual vai ser o maior divisor? Aí, vocês fazem sozinho aí a partir de agora, tá bom? Pessoal, vamos falar agora do exercício 5, tá? Que a gente vai ter que usar o MMC. Não fiquem com medo, tá bom? Eu já expliquei no começo do ano. Vocês têm só que entender que múltiplo é os múltiplos, né? Como se fosse a tabuada, só que não para só até o 10. A gente continua, são todos os múltiplos. E eu quero, o MMC é o menor múltiplo comum de 2 ou 3 números. Então, eu escolhi aqui, ó, MMC de 6 e 8. Então, coloquei todos os múltiplos de 6 na parte de cima e os múltiplos de 8 aqui na parte de baixo, tá? Claro que não todos, porque são infinitos números. Então, coloquei aqui em cima e embaixo. Então, aqui, observando a tabuada do 6 e do 8, os múltiplos de 6 e de 8, qual é o comum? 24, 48, 72, 96 e por aí vai, tá? Aqui, ó, múltiplos comuns de 6 e 8. 24, 48, 72, 96. Por aí vai. Só que o que é o MMC? Aqui em vermelho é o menor múltiplo comum. Então, o menor comum é o 24. Então, é o 24 que a gente vai usar. Então, os próximos múltiplos comuns vai ser sempre aumentando 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 24, 72. 72 mais 24, 96, por aí vai. Se eu quiser achar o próximo, só somar 96 mais 24. E aí, pessoal? Agora a gente vai fazer adição e subtração de frações, tá? Então, a primeira coisa, para a gente fazer uma adição ou subtração de fração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar em frações equivalentes de bases iguais, quando as bases forem diferentes, tá? Por que quando as bases forem diferentes? Que se as bases forem iguais, na adição e subtração somente, tá? A gente mantém a base e só soma ou subtrai a parte de cima. Quando as bases estão diferentes, nós devemos transformar em frações equivalentes de bases iguais. Então, como que eu posso fazer isso? Utilizando o MMC. Então, vamos fazer esse aqui, ó, que a gente já fez o MMC aqui no vídeo anterior, de 6 e 8. Então, o que é o MMC? Se eu pegar todos os múltiplos de 6 e todos os múltiplos de 8, eu quero o menor comum, né? Os resultados que tiver, por exemplo, na tabuada do 6 e do 8, o resultado que for comum e o menor. Então, como a gente já viu nesse vídeo anterior, o resultado do menor comum é 24. Só que é o seguinte, se a gente transformou a parte de baixo, devemos também transformar a parte de cima para virar uma fração equivalente, né? Então, olha na tabuada. Nesse momento, vocês têm que estar com a tabuada perto de vocês, tá? Então, olha aí. Para o 6 virar 24,
ele foi multiplicado por qual número? Olhou? Então, vai ver que vai ser o 4, né? Então, eu pego esse 4 aqui e multiplico por 4 também. Então, vou colocar aqui, ó, 4 vezes 4, tá? Na tabuada do 8 agora. Para o 8 virar 24, ele foi multiplicado por qual número? Olhou? Por 3, isso mesmo. Então, vem aqui, ó, 3 vezes 3. Eu vou colocar aqui, tá? E agora eu resolvo. 4 vezes 4, que vai dar 16. E 3 vezes 3, que vai dar 9, tá? Mantenho o sinal de menos aqui e a base igual. Bases são iguais, tá? Então, ó, base igual, base igual. Quando chega nessa fórmula aqui, bases iguais, eu mantenho a base e eu só resolvo a parte de cima, tá? Então, aqui você vai fazer a continha, que eu não vou fazer pra vocês, 16 menos 9, tá bom? Vamos fazer esse A também, que eu já deixei preparado, tá? MMC de 2 e 3. Então, o que vocês têm que fazer? Olhar na tabuada do 2 e do 3, ver qual é o menor resultado comum. Então, vocês vão chegar na conclusão que vai ser o 6. Então, eu posso colocar aqui, ó, 6 e 6, tá? Só que você tem que fazer o seguinte, transformou a parte de baixo em bases iguais, eu tenho que transformar a parte de cima também, tá bom? Então, vamos lá. Para o 2 virar 6, ele foi multiplicado por qual número? Por 3. Então, eu tenho que pegar esse 1 aqui, vezes 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes 3, tá? Pro 3 virar 6, ele foi multiplicado por 2. Então, eu pego esse 2 aqui e também faço a mesma coisa. Multiplico 2 vezes 2. Então, vamos lá. 1 vezes 3 vai ser 3. E 2 vezes 2 vai ser 4. A base aqui, base igual, permanece sempre a mesma base, tá? Quando a gente fez isso aqui, sempre será a mesma base. Agora aqui, ó, 3 mais 4 vai dar 7. Bases iguais, permanece a mesma base, eu só resolvo a parte de cima, ok? Aqui, ó, nesse exercício D, quando tem um número inteiro menos uma fração, o que você tem que fazer é colocar o número 1 aqui, ó, debaixo do número inteiro, que no caso é o 2. E agora eu faço a transformação também, né, em frações equivalentes. Então, um MMC entre 1 e qualquer número vai ser esse qualquer número, tá? Então, entre 1 e 3 vai ser 3. Coloquei já 3 aqui na base. E agora, vamos fazer a transformação da parte de cima. Pro 1 virar 3, olha na tabuada do 1. Pro 1 virar 3, ele foi multiplicado por 3. Então, eu faço aqui, ó, 2 vezes 3. E coloco o resultado aqui, que vai ser 6, tá? Agora, pro 3 virar 3, ó, olha aqui. Pro 3 virar 3, ele não foi alterado nada. Então, aqui em cima eu também não vou alterar nada, tá? Então, aqui, ó, bases iguais, permanece a mesma base, eu só resolvo a parte de cima. 6 menos 2, que vai dar 4, ok? Pessoal, agora vamos juntos resolver o exercício 6, tá? Então, começar lendo. Roberto e Marina juntaram dinheiro para comprar um videogame. Roberto pagou 5/8 do preço e Marina contribuiu com R$ 450. Quanto custou o videogame? Então, aqui, se o Roberto pagou 5/8 do preço, o total vai ser isso aqui, ó. 8/8 vai ser o total, tá? Do preço do videogame. A Marina pagou R$ 450. Então, de 5/8 para 8/8, faltam 3/8, tá? Que é o que a Marina pagou. Então, eu vou pegar o R$ 450 e dividir em 3 partes, tá? Então, deu 450 dividido por 3, deu 150. Ela pagou 3 partes de 150. Somando, dá 450 do preço para o total. Então, ela pagou 3 partes de 150, vamos colocar aqui então, 150. Vamos pegar aqui, ó, essas 3 partes em branco. E essa parte em amarelo foi o que o Roberto pagou. A gente dividiu em
8 partes iguais. Então, aqui também vai ser tudo 150, tá? E aí, a partir daí, você pode fazer a conta qual foi o preço total do videogame, tá bom? 8 partes de R$ 150 cada parte. Então, o exercício 7 ele é muito parecido com o exercício 5, tá? O problema está pedido aqui para calcular as operações abaixo, simplificando o resultado sempre que possível. Então, aqui, ó, você vai calcular que nem a gente calculou o exercício 5, só que se chegar aqui, ó, nesse resultado, se você achar que os números podem ser simplificados para tornar uma fração irredutível, você simplifica. Nesse caso aqui, ó, 13 por 6 não já é irredutível, porque 13 é o número primo, né? Então, aqui, ó, primeiro fazer o MMC da base, o MMC entre 2 e 3 vai dar 6. Para eu transformar a parte de cima, você tem que ver. Para o 2 virar 6, foi multiplicado por 3. Então, faço a mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 3. Para o 3 virar 6, foi multiplicado por 2. Então, faço a mesma coisa aqui, ó, 2 vezes 2. Fiz essa parte, agora vou resolver. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Bases iguais, permanece a mesma base, eu só somo ou subtraio a parte de cima, ok? Entre 2, 3 e 5. Se eu fizer os múltiplos de 2, de 3 e de 5, eu sei que vai dar 30, né? Entre 2 e 3 é 6, entre 6 e 5 dá 30. Então, já fiz aqui também, tá? Para o 2 virar 30, ele foi multiplicado por 15, né? 2 vezes 15 dá 30. Então, eu venho aqui nesse 1 e multiplico ele por 15 também, tá? Para o 3 virar 30, na tabuada, ele foi multiplicado por 10. Então, aqui, eu faço a mesma coisa na parte de cima. 1 vezes 10. E na parte de baixo, para o 5 virar 30, foi multiplicado por 6. Então, eu faço a mesma coisa aqui, ó. 1 vezes 6, 6. Resolvendo essa parte aqui, ó. 1 vezes 15, 15. 1 vezes 10, 10. E 1 vezes 6, 6. E daí, eu só vou somar a parte de cima. Soma a parte de cima e a base permanece a mesma, né? Transformei, ó, todas essas frações aqui em frações equivalentes de bases iguais. Para você testar se é a mesma fração, só você simplificar em cima e embaixo aqui, ó, pelo mesmo número, que vai tornar essas frações irredutíveis aqui, ó, que já são frações irredutíveis. Transformei nessas frações aqui, que são frações equivalentes de bases iguais, tá bom? E a partir daí, você resolve que nem a gente resolveu no exercício 5. Então, pessoal, vou fazer aqui com vocês a 8 e a 9 aqui nesse vídeo, tá? A 8 e a 9, ela não tem muita dificuldade, tá? Só vocês prestar atenção no que eu falei. Então, vamos ler a 8. Um produto foi vendido por R$ 150. Se o vendedor lucrou um quarto do preço de custo, calcula este lucro. Então, aqui, ó, a primeira coisa que tem que fazer, pegar o valor do produto e dividir em 4 partes. Então, aqui, ó, dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão fazer a divisão no caderno de vocês. E vocês vão pintar uma parte, né? Então, essa parte aqui, ó, vai ser o valor do lucro do vendedor, tá bom? Na 9, numa viagem de 504 quilômetros, isso é, aqui, ó, daqui até aqui tem 504 quilômetros. Já foram percorridos 5 nonos da distância. Então, essa parte que está em azul clarinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nonos da distância. Qual o total de quilômetros percorridos? Então, você vai dividir o 504 em 9 partes. E vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi a distância percorrida. E quantos quilômetros ainda faltam para chegar? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, você vai contar daqui até aqui quantos foram percorridos e essa parte de branco é quantos que ainda faltam para chegar, tá bom? Agora, a gente vai fazer o exercício 10 e 11, tá bom? Que são também 2 exercícios não muito difíceis.
Numa prova de 80 questões, um aluno errou 2/5 da prova. A pergunta é: quantas ele acertou? Então, a primeira coisa que tem que fazer, eu vou dividir o 80 em 5 partes, tá? Então, essa em azul aqui é o que ele errou. O que a pergunta tá, o que a questão tá pedindo? Quantas ele acertou? Então, você dividiu em 5 partes iguais, vai colocar o resultado aqui dentro, tá? Quantas ele acertou? Ele acertou 3/5 da prova. Então, eu quero a soma dessa parte em branco aqui, tá? Vamos para 11 agora. Em uma fábrica há 210 mulheres e 5/8 do total de funcionários são homens. Quantos funcionários há nessa fábrica? Então vamos lá. A gente sabe que o total é 8/8, né? Que é os funcionários da fábrica. As mulheres é o que falta para 8/8. Então, se os homens são 5/8, as mulheres é o que falta, né? De 5 para 8, falta 3. Então, 3/8 que são as mulheres, 210 mulheres, eu vou dividir o 210 em 3 partes, que deu 3 partes de 70. Então, coloquei aqui já, ó, 70, 70 e 70. 5/8, que é essa parte branca, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são os homens. Só que a pergunta tá falando sobre o quê? Quantos funcionários há na fábrica? Ele quer o total. Então, aqui, ó, se cada parte dessa, tanto a rosa quanto a branca, vale 70 cada parte, você vai contar 8 partes de 70 cada uma e vai ver qual é o total de funcionários que há nessa fábrica, ok? Então, pessoal, na 12 a 13, ela não é nada diferente do que a gente viu até agora, tá? Então, é só vocês prestar bem atenção no que está falando o problema. Então, aqui, ó, num tanque foram colocados 24 mil litros e a água que corresponde a 3/5 da sua capacidade total. Quantos litros que cabem no máximo neste tanque? Então, aqui, ó, se o tanque já, supondo que isso aqui já é o tanque, ó, já tem 24 mil litros. Então, supondo que 24 mil litros, essas 3 partes em rosa. Essas 3 partes em rosa vale 24 mil litros, tá? E corresponde a 3/5. Então, ó, falta 2/5 aqui para ter a capacidade máxima do tanque. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 24 mil, dividir em 3 partes, ó. Então, aqui ó, vai ser 24 mil dividido por 3. Você vai colocar o resultado aqui nessa parte em rosa. Colocando o resultado aqui, você continua colocando o mesmo resultado aqui. E aí, você vai ter já a capacidade máxima do tanque, tá bom? Na 13, tá falando o seguinte: o motorista já percorreu 5/7 do percurso de uma viagem e ainda faltam 210 quilômetros para completá-la. Quantos quilômetros no total ele vai percorrer nessa viagem? Então, vamos lá. Se ele percorreu 5/7 do percurso de uma viagem e ainda falta 210 quilômetros, você tem que entender o quê? Que essa parte aqui em azul é o que ele percorreu. 210 quilômetros é essa parte em branco que falta, né? 5/7 para eu completar 7/7, ó. 5/7, que é 7/7 é o total da viagem. Faltam quantos para ele percorrer? 2/7. Isso mesmo. Que é essa parte em branco aqui, ó. 1 e 2, que é o que falta. Então, eu vou dividir 210 por 2, tá? 210 por 2 vai dar 105 quilômetros cada parte. Então, você pode colocar aqui, ó, 105 e 105 e também vai colocar 105 em cada quadradinho desse azul, tá bom? E aí, você vai fazer a conta, ó. Cada parte dessa vale 105. E aí, você vai somar e vai ver quantos quilômetros no total ele vai percorrer nessa viagem, ok? Esse exercício 14, ele não é nada diferente do que a gente tá vendo até agora também, tá bom? Então, vamos lá. João e Maria estão resolvendo uma lista com 120 problemas. Até o momento, eles resolveram 2/5 da lista. Quantos problemas eles resolveram? Então, o que você vai fazer? Vai pegar os 120 e dividir em 5 partes, tá?
5 partes. E aí, o resultado, você vai colocar aqui, aqui e aqui. Então, somando os dois resultados que está em azul, que é os 2/5, né, que eles resolveram, você já vai ter a quantidade de problemas que eles resolveram até agora. Então, pessoal, a 15 foi, acho que foi o exercício que eu achei que teve mais dificuldade, tá? Mas eu já deixei aqui todo esquematizado, quase tudo resolvido para vocês. Então, aqui, ó, para ladrilhar 3/4 de uma área, 9.375 ladrilhos foram usados, tá? Então, vamos parar aqui no problema. Então, se eu 3/4, né? Usei 9.375, então eu quero o total, que vai ser 4/4. 4/4 que vai ser o total. Então, eu dividi 9.375 em 3 partes e deu 3.125 cada parte aqui, ó. 1, 2, 3 partes. 4 partes vai ser o total de ladrilhos que tem aí nesse lugar, nessa área. E a pergunta é, para ladrilhar 7/8 da mesma área. Então, eu tendo o total, eu vou pegar esse total e dividir em 8 partes. Então, deu 12.500 dividido por 8, deu 1.562,5. Confesso que eu peguei um número bem chato, tá bom? Mas não se preocupa porque eu já deixei tudo esquematizado aqui pra vocês. Se eu já peguei aqui, ó, dividi em 8 partes, deu 8 partes de 1.562,5. Eu quero 7 partes. Então, agora você vai pegar esse 1.562,5 vezes 7, tá bom? Essa conta aqui, você consegue chegar no resultado. Então, já deixei o esqueminha aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero 7 partes. Então, aqui, ó, 7 partes pintadas em rosa, é essa conta que você vai fazer, tá bom? Espero ter ajudado vocês. E eu queria agradecer para quem assistiu até o final. Pedir desculpa, né, por não ter feito o vídeo antes, que eu tive um problema com o computador. Queria dizer para vocês que eu estou muito triste com toda essa situação, porque essa turminha de 7º anos que eu peguei esse ano foram as melhores turmas que eu peguei nos últimos anos. Então eu estava muito feliz dando aula para vocês. Eu sou muito grata, né? Porque tenho bastante alunos que se preocupam mesmo com as atividades, querem aprender de verdade. E eu estou fazendo o possível para ajudar vocês, tá bom? E quero pedir para vocês se cuidarem e dizer que vocês são muito importantes para mim e eu não vejo a hora de tudo isso acabar para estar do lado de vocês, tá bom, gente? Um beijo para todos os meus alunos, em especial para o João Adelson, que está pedindo muito para fazer esse vídeo, tá bom? Eu fico muito feliz de vocês estarem gostando e estarem, né, cobrando que a gente faça alguma coisa, cobrando mesmo que a gente seja atencioso com vocês, porque é o mínimo, né, que a gente tem que fazer com alunos tão maravilhosos que nem meus alunos dos 7º anos, tá bom? Um beijo para todos vocês, da professora Marne.